Estamos dando continuação no videocurso HTML Essencial. Estamos finalizando os comandos de texto. Hoje veremos indentação, família de fonte e tamanho de fonte. Então, a gente tem aqui o HTML já iniciado e a gente vê que a primeira frase, o comando block quote, é utilizado para gerar indentação em texto. A gente vê que aqui no código o texto está indentado em relação aos demais, mas quando a página é renderizada no browser, nada disso ocorre, porque a gente já sabe que espaço em branco em HTML não quer dizer nada. Para gerar este tipo de indentação visual no browser, a gente pode utilizar o comando block quote. Então eu vou retornar aqui, vou abrir o tag e vou digitar BOL, e o programa já me ofereceu aqui o comando block quote. Eu vou simplesmente fechar a tag. Agora eu seleciono a tag de fechamento e trago para o final. Eu vou salvar e vou dar reload. Então a gente vê duas coisas. Primeiro, que o texto foi indentado, ele possui esse espaço branco a mais aqui, e não sei se você notou, mas o comando block quote gerou uma linha em branco acima da linha original aqui, do mesmo jeito que o comando parágrafo opera. Então, como você pode ver, é simples gerar indentação, basta utilizar o comando block quote. Então, movendo adiante, vamos começar a análise da tag font. Ela possui vários atributos e o primeiro deles é a família, que na verdade é o tipo de fonte. Então, aqui a gente faz um parênteses para fazer um comentário muito importante. O designer deve estar consciente que o HTML, na verdade, o browser que renderiza o HTML, ele vai procurar a fonte que foi configurada no código no disco rígido do usuário. Ou seja, o HTML utiliza fontes que estejam instaladas no sistema, ou seja, no subdiretório Windows/font. Então, a gente não pode simplesmente assumir que o usuário vai ter uma fonte mais rara instalada em seu sistema. Entretanto, existe uma alternativa para essa questão e a gente vai ver aqui em breve. Outra coisa importante de saber é que, se não for definida nenhuma família de fonte, como é o caso aqui até então, o browser vai utilizar a fonte default, que é sans serif, que é uma fonte que já vem instalada por default. Então, existem algumas fontes que já vêm instaladas no Windows, independente do usuário instalar mais fontes ou não. São elas Arial, Helvética, Verdana, Times New Roman. Então você pode usar essas fontes aí sem medo, tendo a certeza que ela estará disponível na renderização do browser. Então coloquemos o cursor aqui no início da frase, vamos abrir a tag e vou digitar font, vou dar um espaço e vou digitar a palavra face, que é a palavra, o atributo chave para a família de fonte em HTML. Coloco agora um sinal de igual, abro aspas e eu vou tomar o cuidado de usar uma fonte que existe no sistema por default, que é Arial. Então vou escrever Arial, fecho aspas e fecho a tag. Como a tag font ela é uma tag de encapsulamento, o próprio programa já me deu a tag de fechamento aqui, que eu vou selecionar e puxar para o fim da frase. Então, nesse ponto, a gente pode salvar. E repare, quando eu der o reload aqui, a gente vai ter um tipo diferente de fonte, que é Arial. Tá certo? E agora a gente vai falar sobre aquela questão de usar uma fonte inexistente. Isso a gente pode contornar fazendo uma lista de nomes de fonte. Por exemplo, a gente vai colocando aqui vírgula. Eu vou colocar Verdana, vírgula, Helvética. Então, o que acontece aqui é o seguinte: inicialmente o browser vai procurar pela fonte Arial. Se ele não encontrar, ele vai colocar Verdana. Se ele não encontrar, ele vai colocar Helvética. Então, eu vou salvar aqui
e vou dar reload, você vê que ele achou a Arial, então não foi necessário utilizar nada das outras. Se por acaso eu voltar aqui e colocar dois R's aqui, ele não vai encontrar essa fonte Arial, e aí ele vai passar para Verdana. Então eu vou dar refresh e você vê que houve alteração para Verdana, e o mesmo a gente pode ver com relação à Helvética. Então é assim que a coisa funciona. Eu vou desfazer aqui esses erros de digitação, mas eu vou deixar aqui com as vírgulas para você ter aí como que faz a configuração de várias fontes. E agora nós vamos falar sobre o tamanho. Eu vou passar para o outro parágrafo aqui. Eu vou começar digitando aqui font, vou dar um espaço e o comando é size, coloco um sinal de igual, abro aspas, e aqui eu vou dar uma pausa para comentar a maneira em que o HTML lida com o tamanho, que é através da numeração que vai de 1 a 6, sendo 1 o menor e 6 o maior. E vale também comentar que o tamanho 3 é o tamanho default. Então se a gente colocar 3, fecha aspas, fecha a tag e simplesmente movemos aqui a tag de fechamento para o final da frase. Se a gente salvar isso aqui e der refresh, a gente vê que a frase não foi alterada porque o tamanho 3 já é o default. Entretanto, se mudarmos aqui para o valor 1 e salvarmos, quando damos o refresh a gente vê um tamanho bem menor, e da mesma maneira a gente pode alterar para algo maior aqui como 5, por exemplo. Salvamos, damos o refresh e a gente vê um texto bem maior aqui. Então, o último detalhe que eu gostaria de mostrar é que a gente pode utilizar os dois atributos em conjunto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui size 2 e der um espaço e colocar face igual a Verdana, por exemplo, salvar, eu vou ter aqui a fonte de tamanho 2 e de família Verdana. Aqui ainda existem outros atributos, como a cor, por exemplo. A gente pode colocar aqui uma das cores quaisquer, vou colocar green, só que eu tenho que colocar entre aspas, não posso esquecer disso. Salvo. E aí está. Então isto já conclui toda a parte de configuração de texto em HTML. Fica faltando só o comando de listas, que vai ser assunto do próximo tutorial, e aí a gente fecha toda a parte de texto e move adiante. Eu vejo vocês daqui a 2 dias. Eu deixo um abraço a todos.